Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as contas no Império Inca. Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente e davam as informações vitais sobre as contas e os registros de que todo o império dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos. Algumas delas eram os Quipu Kamayok, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou suyo. O quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. A vasta organização. Todos os grandes impérios precisam de uma grande organização para manter a ordem em vastas extensões de terra e entre muitas pessoas. Felizmente, os incas tinham uma grande organização política e administrativa. E à frente dessa organização estava o Imperador Supremo, o Sapa Inca. Tudo o que ele dissesse era considerado lei suprema. Mas ele também tinha suas próprias regras a seguir. Não lhe era permitido apenas sair e se divertir. Ele tinha que trabalhar muito. Ele também tinha de ter uma esposa. Bom, na verdade, ele poderia ter mais de uma. Às vezes centenas de mulheres. Mas havia sempre uma mulher principal, que era considerada sagrada e era adorada como a filha da lua. A maior conquista dos incas foi oferecer a cada habitante do império comida e trabalho. Na verdade, a pobreza não existia no Império Inca. Claro, o imperador e a nobreza tinham muitos luxos, mas ninguém no império passou fome e todos tinham roupas para vestir. Os incas tinham 3 leis básicas que todos deviam respeitar: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Ei, você está dormindo em serviço? Ou vai me dizer que estava apenas descansando A vasta organização. os olhos, hein? O Ailu, ou clã familiar, era a unidade básica da sociedade inca. Quanto mais filhos tivesse uma família, mais terras ela teria que ter. O que fazia sentido, porque a família teria mais bocas para alimentar. Todo o trabalho era dividido entre os membros da família e cada uma tinha que ter bastante alimento e roupas para que todos pudessem ser felizes. Arquitetura. As competências e habilidades dos construtores incas eram incríveis, e suas técnicas continuam a surpreender os engenheiros até hoje. Os incas usaram pedras gigantes e colocaram-nas umas em cima das outras, sem utilizar qualquer tipo de cimento. Eu disse sem cimento. Elas foram montadas tão bem que nem mesmo uma folha de papel poderia passar nas fendas entre as pedras. Um exemplo da ousadia da arquitetura inca é a incrível cidade de Machu Picchu, que foi construída no alto de um pico de montanha a mais de 2 quilômetros de altura. Como foi construída em um lugar que era tão difícil de alcançar, ela continua a ser um mistério até hoje, pois há blocos de pedra de mais de 7 metros de altura que foram montados com uma precisão incrível. As Crônicas da Conquista. A história dos Incas tem sido transmitida de pessoa para pessoa. Como os Incas não deixaram nada escrito, o que sabemos sobre eles hoje vem dos historiadores espanhóis, que vieram durante a conquista espanhola, os cronistas. A Lhama está certa. Os cronistas deixaram textos escritos e desenhos que mostram os costumes do Império Inca. Uma das primeiras crônicas sobre os Incas foi iniciada em 1532, quando um exército de espanhóis com fome de ouro e riquezas chegou ao Peru, liderado por Francisco Pizarro. Vamos conquistar tudo e em seguida levar todo o ouro para nós! Havia muitos cronistas, mas um dos mais importantes foi Felipe Guamán Poma de Ayala.
Esse cronista diz que era filho e neto de chefes nobres que estavam muito perto dos Incas. O mais incrível é que sua crônica só foi descoberta em 1908. Ela foi encontrada juntamente com outros pergaminhos na biblioteca de Copenhague, na Dinamarca. E como este livro acabou na Dinamarca, a milhares de quilômetros do Peru e quase 400 anos depois, continua sendo um mistério. Mas, graças a este volume de 1.179 páginas e uma enorme quantidade de desenhos, agora sabemos muito mais sobre os costumes e a cultura dessa civilização extraordinária, o Império Inca. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto Francisco Pizarro estava a caminho da conquista do Império Inca, o que estava acontecendo do outro lado do mundo, no Japão? Bem, há centenas de anos, o Japão estava sob o regime feudal, onde todo o poder político e militar era realizado por um shogun. Mas em 1543, somente 10 anos depois que Francisco Pizarro conquistou os Incas, um bebê chamado Tokugawa Ieyasu nasceu no Japão. Ele iria formar um exército invencível de guerreiros samurai para se tornar a pessoa mais poderosa de todo o Japão. Um bebê fez tudo isso? Não, Pipo, ele cresceu primeiro. Mas enquanto crescia, Ieyasu teve que vencer muitas provações. Quando tinha 7 anos, ele foi preso por uma família rival. Durante os 10 anos de cativeiro, Ieyasu pediu para ser treinado como um guerreiro samurai. Quando tinha 17 anos, foi libertado e voltou para casa para formar um exército de guerreiros que se tornaria a força mais poderosa de todo o Japão. No ano de 1603, o imperador chamado Ieyasu Shogun foi capaz de estabelecer sua própria dinastia. Ieyasu pensou que era necessário proteger os costumes japoneses a fim de preservar a paz. Então ele sugeriu o fechamento das fronteiras do país, mantendo assim o japonês dentro do Japão e todas as influências estrangeiras do lado de fora. Após a morte de Ieyasu em 1616, o Japão começou a se isolar do resto do mundo. Por exemplo, não eram permitidos cristãos em solo japonês, nem comerciantes de outras terras. Mesmo barcos foram proibidos, pois eles permitiriam o acesso de outros países à ilha do Japão. Foi assim que o Japão entrou em uma era de total isolamento. Talvez, se os Incas tivessem fechado suas fronteiras, os espanhóis não teriam sido capazes de conquistá-los, não é? Bem, a diferença é que os Incas não viviam em ilhas como os japoneses. E teria sido difícil que eles ficassem isolados dos espanhóis, que chegaram às Américas à procura de ouro, prata e tesouros. E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.